E aí, gente, começa mais um Papo Daqui, mais um episódio da segunda temporada, onde mais uma vez a gente tem o prazer de receber um atleta que passou aqui ou pelo Grêmio ou pelo Inter. Dessa vez o nosso convidado é o Robson Retamoso, jogou no Grêmio aqui nos anos 80 e fez carreira também no futebol gaúcho, aqui, jogou em vários times do interior do estado. E como é que tá as coisas, Robson? Tudo certo? Bem, primeiramente, um bom dia, um prazer conversar contigo, participar do teu programa. Tudo certo, graças a Deus, estamos aí na luta. Eu te agradeço por ter topado aceitar o convite e eu queria te perguntar primeiro, assim, como é que tá a tua vida nesse momento, assim, sabe que a situação da pandemia ali, do coronavírus, isolamento e tudo mais, como é que tá a vida do Robson nesse momento, nesse novo mundo aí? Eu procuro levar da melhor forma possível, porque nós, assim, a natureza humana é reclamar de tudo. Eu tenho uma escolinha conveniada do Grêmio aqui em Santa Maria, onde eu moro, e um ginásio de esportes que a gente aluga, eu e o meu sócio. E em termos de atividade, está muito restrito, em função justamente dessa pandemia, mas a gente vai levando, vai tocando a vida, porque não adianta só ficar se lamentando e tem que buscar opções para fazer com que a gente consiga ter um andamento na nossa vida. Robson, tu mora em Santa Maria e tu jogou muitos anos no Inter de Santa Maria, né? Eu queria, antes de a gente falar do Grêmio, saber como é que foi esse teu início no futebol, porque tu jogou numa outra época, né? Eu tenho 25 anos e hoje a gente vê uma outra realidade do futebol. Eu queria saber como é que era na época que tu começou a jogar bola. Bem, eu comecei bastante novo, com 17 anos eu já jogava no profissional. Eu tive a sorte de pegar aqui em Santa Maria talvez a melhor equipe que teve na história do clube, uma equipe que sempre brigava quase que de igual para igual em termos de futebol dentro do campo, com a dupla Grenal e com todos os outros adversários. E realmente, naquele tempo era muito diferente, principalmente o aspecto econômico, onde os interesses eram muito diferentes e onde a possibilidade de ter a gestão de um clube do interior também era muito mais fácil do que é hoje. Hoje é quase que, não digo impossível, mas muito difícil os clubes do interior se manterem. E na parte técnica, eu entendo também que os jogadores, antigamente, eles tecnicamente eram melhores do que os de hoje. Não que não haja bons jogadores. É que antigamente, geralmente, jogava a bola quem tinha qualidade. Hoje, tu tem que ser primeiro atleta para depois ser um grande jogador de futebol. Lógico que os clubes grandes têm a capacidade de aliar isso, mas na outra grande maioria dos clubes, isso eu não vejo que exista isso. O que vejo diferente hoje é que a parte tática e todas aquelas coisas, digamos assim, que envolve a preparação de um time são muito mais científicas ou basicamente científicas em relação ao que era antes. Robson, tu falou ali a questão dos times do interior se manter, né? Hoje a gente vê que, por exemplo, os times, a dupla Grenal, um exemplo, ou em outros estados, os seus times grandes muitas vezes não dão tanta bola para o estadual e reclamam que o estadual atrapalha o calendário e tudo mais. Mas tu jogou numa época onde o estadual era muito valorizado, assim, Grêmio e Inter muitas vezes botava o time reserva na Libertadores para jogar o Gauchão. Eu queria que tu dissesse, assim, o que tu acha que mudou para o Gauchão ter ficado tão desvalorizado, já que teve essa experiência de jogar em vários clubes aqui no Rio Grande do Sul, e também se tu acha, o que poderia ser feito para o Gauchão voltar a se tornar atrativo, se tu acha que não tem mais como fazer isso? Primeiramente, eu acho que é difícil voltar a ter a atração que tinha antigamente. E isso começou a se deteriorar, no meu ponto de vista, em função dos interesses econômicos. E a própria mídia, fazendo com que isso ocorresse, fez com que a maioria dos torcedores do interior começasse a se voltar para a capital. O Grêmio e o Inter têm a capacidade econômica de, através da imprensa ou dos meios de comunicação, captar mais
os torcedores do interior. E até mesmo que, em função dessa condição econômica, tem capacidade de captar, de oferecer outras coisas e benefícios que o clube do interior, de uns anos para cá, não possui. Entendo que é muito difícil voltar a ter um campeonato como era antigamente. Vejo que seria hoje interessante uma federação voltar os órgãos do interior no sentido de proporcionar ao interior mais possibilidade de participar em alguns campeonatos a nível nacional, porque daí talvez algum clube ou alguns clubes pudessem tentar investir e organizar-se para ter uma estrutura mediana de sustentabilidade, onde eles pudessem ter essa perspectiva de jogar tanto a nível regional como a um nível nacional. Mas, basicamente, a parte estadual eu vejo uma dificuldade muito grande. E até mesmo como tu colocaste, o Grêmio e Inter não dão mais atenção. E não tem como dar atenção, porque tu vê um campeonato que dura 2, 3 meses. O próprio planejamento de um clube do interior, ele passa por 4 a 5 meses no máximo, e sabendo que vai ter visibilidade em 2, 3. Eu acho muito difícil, infelizmente. E se tu puder, não sei se como eu disse, tu jogou tanto aqui pelo Grêmio, Caxias, Inter de Santa Maria, Santa Cruz, Pelotas, Novo Hamburgo. Tu jogou o campeonato estadual por várias equipes aqui, num outro tempo, nesse tempo onde o estadual era mais valorizado por Grêmio e Inter e por outros times também. Tu tem alguma história daquela época interessante que tu te lembre, com caos para contar? E eu queria que tu contasse para as pessoas como era. Hoje a gente vê isso que tu falou, essa realidade, mas naquela época o Grêmio Inter dava importância para o estadual. Como é que era os jogos do Gauchão naquela época que tu jogava? Eram jogos, eu diria assim, mais aguerridos, com menos planejamento tático, mais onde a individualidade pessoal do jogador se sobressaía. E os campos também eram muito diferentes, a grande maioria era de uma qualidade bastante precária. Havia uma diferença muito grande de Grêmio e Inter para os clubes do interior, porque nos clubes do interior havia, vamos dizer, 4, 5 jogadores de um bom nível e o resto seria o nível mediano. Enquanto que Grêmio e Inter, esse nível bom era em todo o grupo, e isso fazia a grande diferença a nível técnico. E histórias, assim, existem muitas. Assim, dentro do campo, uma que para nós aqui foi épica aqui em Santa Maria foi um jogo contra o Novo Hamburgo. A gente perdia por 2-0 até 30 do segundo tempo, acredito, e conseguimos virar a 3-2, e foi um jogo que marcou uma, tipo assim, discussão fora do campo entre presidentes, ou presidente e treinador do Novo Hamburgo. Eu não lembro quem foi bem a história, assim, quem bateu boca com quem, e isso se transferiu para dentro do campo. Não em briga, mas numa disputa leal, acirrada, e a gente teve a capacidade de vencer esse jogo, onde o estádio aqui, a tradicional Baixada Melancólica, tinha gente saindo pelo ladrão. E esse público é que também me mais cativava, assim, vocês não fazem ideia, a gente vê hoje Beira-Rio, o Olímpico naquele tempo, Beira-Rio, hoje Arena, é muito cheio, mas os estádios do interior eram, sabe, saía gente por tudo que é canto que o público ia, o que é bem diferente de atualmente, perdão, com raras exceções. Era um campeonato assim, muito, mas muito bom, bastante disputado, tinha 4, 5 clubes no interior de um nível bom, e tinha o título de campeão do interior, e o time que era campeão do interior tinha uma valorização muito grande para esse clube. Robson, tu, em 83 chega a proposta, estava no Inter de Santa Maria, e chega a proposta para jogar no Grêmio. Como é que surge essa proposta para jogar aqui? Sinceramente, a proposta eu não sei como é que surgiu, porque chegou, acho que direto
a nível de diretoria no Inter. Eu só fui comunicado que eu tinha sido vendido, naquele tempo os jogadores eram vendidos, né? Vende o passe do jogador para tal clube. Eu fui vendido para o Grêmio, lógico que eu fiquei muito contente, isso era o sonho de todo jogador do interior, e fui com sonhos, tudo, esperando ter uma trajetória positiva dentro do futebol. E num clube a nível de Grêmio, com pretensões de ser o que conseguiu ser naquele ano e anos subsequentes. E foi bom. Eu diria assim que foi muito bom. Foi uma experiência de vida que muitos querem, mas poucos têm a oportunidade, principalmente o privilégio de estar num clube desse nível. E para mim foi bastante positivo. Tu chega num Grêmio que tem grandes jogadores ali, tinha um baita time, e que tu chega em 83, que é um ano de ouro do Grêmio, né? Como é que tu encontra o Grêmio quando tu chega? Como é que foi as primeiras partidas, a chegada do Grêmio, e qual é o Grêmio que tu encontra quando tu chega aqui? A primeiro era a expectativa de chegar lá, como ser recebido e tudo. Graças a Deus, fui super bem tratado pelas pessoas que me receberam, que me acolheram. Me falaram o que eles queriam do Grêmio aquele ano, uma espécie de projeto, que eles iam trazer jogadores de um bom nível na composição do plantel, e que foi o que realmente aconteceu. Então, era um grupo, eu diria assim, tecnicamente, espiritualmente, psicologicamente, muito bom, jogadores de nível internacional. O Grêmio tinha uns 4, 5 jogadores de primeiro mundo. E o restante do plantel que compunha esse grupo também eram jogadores de um nível que jogariam em muitos clubes da época. E para mim, como eu coloquei anteriormente, foi um privilégio, foi uma satisfação muito grande ter convivido nesse clube e com as pessoas com as quais eu convivi também. E tu falou ali dessa questão que era um time com jogadores de nível mundial ali. Tu é um cara que vinha do interior do estado, eu não lembro, não sei se tu chegava a ser considerado uma aposta no Grêmio naquela época, mas era um cara que vinha do interior do estado, tinha feito bons campeonatos estaduais e estava vindo para o Grêmio. Tinha pressão em cima de ti? Como é que foi para ti tentar buscar um espaço naquele time que tu mesmo disse que tinha tanto medalhão assim? Não, eu não diria que tinha medalhão, porque eu vejo a palavra medalhão no jogador, é aquele jogador que é bom, mas talvez se ache um pouco mais do que é. Naquele tempo não havia isso. Não, Tinha mas não era, jogadores... né? Não era nesse sentido. Então tá. Não, mas eu não vi com nenhum jogador nenhum tipo de pressão assim para que a obtenção de resultados. Havia a pressão íntima, havia pressão entre nós, jogadores, de nos cobrarmos, a parte, diria, comportamental, a parte de dedicação, de entrega nos treinamentos, para que isso tivesse um resultado dentro do campo. Isso, sim, havia entre nós, mas, assim, eu nunca vi uma diretoria chegar e colocar, tipo, a faca no peito, nossa, que a situação é essa, tal. Felizmente, isso não aconteceu, e também porque os resultados vinham ocorrendo, né? E a gente sabe que quando se ganha, as deficiências, elas às vezes são tapadas. E o grupo, te digo, era bom, muito bom até, né? A gente até, naquele ano, sim, abriu mão um pouco do Campeonato Gaúcho em função da campanha da Libertadores. Foi bem no Nacional, na Libertadores, que foi a época quando os clubes brasileiros começaram a dar uma importância maior à Libertadores, até pela parte econômica e da disputa de um título em Tóquio, onde a parte econômica, o reconhecimento do clube, em todos os sentidos, era outro, né? Felizmente foi conseguido o logro daquilo que se propunha. E, como eu te digo, são situações que passam na tua vida que ficam, né? Que marcam, que tu tem para contar história para os teus filhos, para os teus netos, e aí vai seguindo
uma trajetória. Tu falou de histórias que para contar, assim. Eu entrevistei algumas pessoas daquele Grêmio dos anos 80 ali. Hugo de Leon contou a história do ambiente lá de La Plata, que os jogadores tinham medo até de morrer daquela situação da Libertadores. O Paulo Roberto contou da concentração de Gramado, quando o Mário Sérgio saiu atirando nele, no Renato, com uma espingarda, porque eles pegavam no pé do Mário Sérgio. Eu entrevistei também o Bonamigo. O Bonamigo falou de uma vez que o Espinosa quase bateu no Renato dentro do vestiário, porque o Renato não queria marcar porque ele tinha sido campeão mundial. Eu queria saber se tu tem alguma história daquela época que tu te lembra, assim, essas histórias que tu falou que tu conta para os filhos e para os netos, de bastidor daquele time. Olha, eu te diria assim, ó, que para mim a maior história realmente foi ali em La Plata. Foi algo muito... Foi pesada a coisa. Eu estava no banco naquele jogo e tive a infelicidade de ficar no banco numa situação assim, muito perto do alambrado. Então, me atiravam água, me cuspiam. Claro que isso era para todos nós. Depois que terminou o jogo, também outra cena que me marcou, que a gente estava saindo do campo e a torcida nos atirando coisas, e ali sim a polícia foi muito positiva, nos ajudou, fez um cordão, e também os protetores para não as coisas não atingirem, e fez da goleira, assim, o conjunto com a rede, uma espécie de prisão. Os torcedores invadiram, eles atiravam os torcedores para dentro da rede e fizeram uma corrente humana para eles não saírem mais e não nos agredirem. E depois no vestiário que a gente ficou, até acho que eu não vou ter precisar 1 hora, mas era madrugadão quando a gente conseguiu sair do estádio. Assim, em termos de coisa que marcou, eu te diria que essa foi a que marcou mesmo. E aí, outras são as historinhas, essa do Roberto, do Paulo Roberto, com o Mário Sérgio. E são coisas assim que tem algumas que a gente não pode contar pela ética, pela questão de respeito, nada que seja assim, abismal, mas foi com certeza das experiências que eu tive no Grêmio, essa de La Plata foi brincadeira, foi pesada a coisa, foi mesmo. Em 84, tu sai do Grêmio e volta para o Inter de Santa Maria. Por que tu saiu? Tu te lembra? Acabou o contrato? Como é que foi essa saída depois ali? Olha, foi negócio de contrato e não me lembro se o Inter tinha algum dinheiro a mais para receber, não houve acerto. Eu voltei para Santa Maria no final do ano, em 80, quando voltei, depois eu fui para Novo Hamburgo na troca com o Jorge Vera, se eu não me engano. Aí daí depois, graças a Deus, ali de Novo Hamburgo, eu tive uma passagem também lá para... Eu fui para o Paraguai jogar no Cerro Porteño, depois no Olímpia. Foi outra etapa muito boa da minha vida. Mas eu te diria assim, Grêmio é Grêmio, foi 83 e uma parte de 84 foi algo distinto, totalmente distinto. Não pelo fato de ter conquistado esses títulos aí, mas as pessoas que eu convivi eram de um nível muito bom, não havia nenhum tipo de inveja, não havia tumulto entre o grupo, nenhum tipo de disque-disque, e isso eu acho que foi o fator preponderante para a gente chegar onde conseguiu chegar, logrando êxitos, eu diria assim, exponenciais. Falou da tua passagem pelo futebol paraguaio. Não sei se era na época. Hoje não é tão comum um jogador brasileiro ir para o Paraguai, mas tu foi e jogou em 2 times enormes, 2 times com título de Libertadores. O Olímpia, se me falha a memória, tem até mundial. Como é que foi essa passagem pelo Cerro e pelo Olímpia, assim, e qual a diferença do futebol deles ali do Paraguai para o nosso? Naquele tempo, o futebol paraguaio tinha um pouco de similitude com o nosso aqui do Sul, na questão de garra, de vontade. Era um futebol assim, mais aguerrido. Existiam alguns jogadores também de um nível técnico diferenciado, muito bons, mas ele era um futebol assim que se caracterizava mais pela, vamos dizer assim, a competição, a nível de competição, não tanto pela qualidade técnica.
Eu, graças a Deus, quando eu fui em 87, eu fui para o Cerro, até o Espinosa era o treinador. Aí a gente teve o privilégio de ser campeão depois de 10 anos, que o Cerro lá não era campeão, e o Cerro era o clube do povo, né? Vamos dizer, Corinthians, Flamengo do Paraguai. O estádio, naquele ano, os estádios, quando nós jogávamos, a gente não jogava com menos de 20 mil pessoas, sempre cheio. Tivemos a sorte de ser campeão. No outro ano, em função de valores econômicos entre clubes, eu voltei, eu fui para o Olímpia, conseguimos ser campeão de novo. Depois, em 89, voltei para o Cerro e em 89, na metade do ano, para 90, eu fui para o Olímpia de novo, onde a gente saiu campeão da América novamente no Olímpia. Então, como eu te disse, são passagens que ficam, que marcam. Eu, hoje, se vou no Paraguai, tenho a satisfação de ser reconhecido por muita gente, um tratamento assim muito carinhoso das duas torcidas, porque também há uma rivalidade muito grande. E entendo que isso talvez seja até pelo jeito da gente ser, pelo comportamento que a gente tem de respeito às instituições. E fiquei ali esses quase 4 anos, tendo o sucesso profissional. E como eu te disse, uma das coisas que era diferente daqueles anos era a parte econômica. Naquele tempo tu ganhava, lógico que ganhava para ter uma vida bem boa, mas nada que fizesse com que tu tivesse uma independência econômica. E quanto à ida de jogadores brasileiros para lá, realmente é mais difícil, tanto antes como agora. Naquele tempo, quando eu cheguei lá, estava o próprio Tarcísio, estava lá, e um outro jogador que talvez vocês lembrem, acho que jogou no Inter também, o Joãozinho Paulista. Éramos 3 brasileiros naquele ano no Cerro, e foi outra, como coloquei, uma experiência muito positiva, conviver com principalmente costumes diferentes e uma língua que tu tem um conhecimento mínimo, mas passa a adquirir um conhecimento. Eu acho que cultura faz bem para todo mundo. Então foi outro aspecto e passagem da vida que foi bastante positiva, tanto profissional como na vida social. Tu começa lá no Inter de Santa Maria em 77. Depois que o tempo passa, tu ganhou 2 Libertadores, uma no Grêmio e uma no Olímpia. Quando tu começou tua carreira lá em 77 no Inter de Santa Maria, tu pensava que tu ia ter no teu currículo 2 Libertadores da América? E qual é que é o sentimento de ter ganho essas Libertadores? Bem, pensar, eu nunca pensei. Eu queria ser jogador de futebol porque eu era muito fome de bola. Mas é verdade. Não pensava assim, eu vou jogar no Grêmio, Flamengo, Olímpia, seja onde for. Pensava em querer jogar e estar sempre jogando. Aí depois chega um momento que tu tem que ter a opção de... Porque eu também estudava, graças a Deus a minha família não me podia proporcionar estudo, eu estudava. Aí que chegou uma época que eu disse, eu vou... principalmente quando eu fui pro Grêmio, sabe? Eu acho que agora eu vou dar uma encarada. Aí comecei a ter o futebol como parâmetro de vida. E não pensava também nessa de ser campeão da Libertadores. Eu queria era jogar, se possível ganhar todos os jogos e ir bem nos jogos para ter um reconhecimento pessoal, da satisfação íntima de ser taxado, aquele guri joga bem, aquele guri... São coisas pessoais. Mas essas conquistas foram muito importantes, abrem caminhos para ti, às vezes, conseguir algumas coisas que normalmente tu demoraria mais para conseguir. O reconhecimento pessoal, abertura de novos horizontes na vida social, na vida esportiva, e conhecer pessoas que eu acho que é muito salutar. Foi bom, cara. Sinceramente, foi bom. Dá uma saudade desgraçada, mas não, é verdade. Capaz, tu precisa ver. Às vezes dá vontade de tu regredir no ano, nem que nos anos, né, para vivenciar esse tipo de situações.
Eu estava contando aqui, eu acho que ou 6 ou 7 vezes tu jogou no Inter de Santa Maria. Entre vai e volta, assim. Qual é a tua relação com o clube? Ela considerava tua casa? Por que tu... Eu estava olhando aqui de 7-7, depois em 80 tu volta, depois sai em 8-2, volta 8-4, sai 8-7, quer dizer, sai 8-4, volta 8-7, sai 8-8, volta 90, sai 90 e volta 93. Qual é que é a tua relação com o Inter de Santa Maria? Não, a minha relação sempre foi boa, cara. É o time, sinceramente, antes de ser torcedor de qualquer outro clube, eu sou do Inter Santa Maria. É o clube que eu gostaria que tivesse numa situação bem melhor. Como é que eu vou te dizer? Essas indas e vindas, elas estão atreladas principalmente como te disse, naquele tempo tinha o passe. E eu era emprestado para um clube, na hora da negociação final, vinha os valores que faziam com que não acontecia essa transação. Porque um clube do interior, o jogador de um clube do interior tinha uma dimensão, mesmo que ele fosse melhor que um jogador de um Grêmio, vamos supor um exemplo. Então, vamos dizer, o Robson do Inter de Santa Maria e o Joãozinho da Silva do Grêmio, os dois da mesma posição, e o Robson podendo ser melhor que o Joãozinho da Silva, a cotação do Joãozinho da Silva sempre era maior. Então, o Interzinho aqui em Santa Maria entendia que eu tinha que valer tanto. E chegava na hora da negociação, não acontecia. E eu ia ficando. Então, eu ia e vinha, mas nunca reclamei disso. E às vezes que tive aqui no Inter, principalmente de 80, 81, 82, o próprio 84, foram times diferenciados dentro do futebol aqui de Santa Maria. Aqui de Santa Maria não, aqui do nosso estado. E também o principal fator era que eu tinha toda a minha família aqui, a família, minha esposa aqui, e isso era um fator que fizesse com que eu, entre optar em alguma coisa duvidosa, retornasse ao seio familiar. Robson, tu falou antes ali da questão da saudade, assim, desse tempo, como tu faria para a vontade de regredir de vez em quando e rever aquelas experiências. Tu jogou 13 anos profissionalmente. Como é que é o momento da parada para um cara que viveu o futebol, que nem tu, assim, que até hoje sente saudade, até que tu ainda trabalha com futebol, trabalha na escolinha do Grêmio em Santa Maria. Como é que é o momento da parada? O que passa pela cabeça? Como é que faz para parar? Sabe que, para mim, a minha parada, eu te digo assim, ó, com toda sinceridade, ela foi bem tranquila, porque eu parei já com 36 anos e parei até em Rio Grande, no São Paulo, onde eu estava na segunda divisão lá, que a gente conseguiu ir para a primeira e o pessoal até queria que eu continuasse, mas eu disse assim, não, chega. Começou uma época também onde até a parte econômica para te receber estava complicada, tu trabalhava um mês, olha, trabalhava 3 meses, recebia um, e eu longe de casa, então assim, eu optei por parar e foi tranquilo, mas com o passar do tempo o coração aperta, dá uma vontade de jogar, mas eu sabia também que não tava mais, não ia jogar mais até em função da idade, em função de uma lesão que eu tinha no joelho que me incomodava, e até hoje infelizmente incomoda, né? Mas em termos de parar, para mim foi muito tranquilo. O que foi que às vezes quando começa a falar em futebol, aí tem determinados dias que aperta. Aí dá uma vontade de eu regredir no tempo para jogar uma bolinha. E vendo hoje em dia, principalmente esses campos aí, vendo a condição econômica com que o entorno econômico do futebol, aí dá uma vontade de tu poder estar jogando futebol hoje. Eu até acho que não estaria, não sei, lá em um altíssimo nível, mas estaria num nível bem razoável hoje, que faria com que economicamente também tivesse melhor. Robson, a gente está um pouco mais de meia hora conversando. Antes de eu encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Tranquilo? Qual era o teu ídolo no futebol? Foi o Falcão. Qual o melhor momento da tua carreira?
Eu não te diria o melhor. Teve momentos assim que foram marcantes, que foi o ano de 83, o ano de 87, quando saímos campeão no Cerro, e 90 no Olímpia. E, aliás, também em 81, desculpa, anteriormente, no Inter Santa Maria, quando a gente saiu campeão e quase saiu campeão do estado, ganhando de Grêmio e Inter, chegamos no hexagonal final, quase conquistando o título, mas não deu. Então, basicamente, foram esse 81 no Interzinho aqui, 83 no Grêmio, que é um apogeu, 87 no Seu, que marcou, foi a atuação da torcida fora do campo, era impressionante, impressionante mesmo. E o Olímpia em 90, que teve uma trajetória muito boa com a conquista da Libertadores. E o pior momento? Pior momento? Olha, não sei se dizer, não tem, assim, não me lembro mesmo. Um momento que para mim foi triste foi quando eu estava no Inter Santa Maria, em 82, e machuquei o joelho, tive que operar, fiquei um tempo assim, um baixo astral mesmo. Mas assim, de decepções, assim, são coisas que tu absorve. Graças a Deus, assim, isso está muito assim, eu acho que naquela educação familiar que tu tenha, de saber ter uma estrutura boa para suportar situações. E eu, graças a Deus, posso ficar meio sentido, assim, mas sou um cara meio bem tranquilo. Mas essa do meu joelho aí foi brava, que tu tentava retornar, fazia tratamento, ia e vinha, e não consegui. Aí tive que ficar uns 2 meses parado, aí fazer cirurgia, e depois eu tive a felicidade nesse mesmo ano, no final do ano, voltar e ir para o Grêmio. Eu me machuquei num jogo contra o Grêmio no Olímpico, sozinho, retornei a jogar futebol contra o Grêmio no Olímpico, e no final do ano fui para o Grêmio. São coisas que também te marcam, né? De uma forma triste no início e no final bastante legal, voltando para esse clube. E um título que tu queria ter conquistado na tua carreira e não conseguiu? Um que escapou, assim? Olha, eu gostaria que me escapou. Seria estar jogando ser o titular do Grêmio naquela final de Tóquio, porque, como eu disse, o time era forte, né? Muito forte. E também não ter tido a possibilidade de ir ao Japão com a Olímpia em 90, por questão econômica de tratativas de acerto de contrato entre o Inter de Santa Maria e o Olímpia. Isso aí foi uma frustração, não pude jogar a final lá contra o Milan, mas vida que segue, que seguiu, e graças a Deus de uma forma positiva, e estamos aí. Opa, caiu aqui, cara. Isso é a idade, cara. A gente vai ficando velhinho e não tem força nas mãos. Não, desculpa aí, desculpa. Capaz, capaz. Mas foi isso aí que me deixou assim meio frustrado, onde coisas que eu poderia participar e não participei, às vezes em função de outras coisas que não tinham nada a ver com aquilo que eu desejava. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Eu não te digo que o melhor. Eu tive o privilégio de jogar junto com jogadores de altíssimo nível. Sinceramente, para mim, por exemplo, De Leon, o Tita, o Mário Sérgio, um cara que eu gostava de ver jogar assim pela entrega por muitas coisas era o China. Joguei com um centroavante no Paraguai que para mim foi o melhor que eu vi jogar, Raul Vicente Amarillo. O cara era um fenômeno, era bom, nossa senhora, que jogadoraço. Seriam basicamente esses caras assim que com quem eu tive o privilégio de participar junto. E contra, assim, houveram inúmeros, como citei, te digo, Falcão, Carpegiani, Zico, são jogadores assim de outro nível.
E Foi um bom, cara, cara. e um Não, cara, estou dizendo que foi bom. Muito bom. e um cara que tu queria ter jogado junto, mas não pôde. Eu acho que eu gostaria de ter jogado junto com o Carpegiani e o Falcão. Tu imagina o meio-campo, Falcão no volante, eu e o Carpegiani? Tá louco! Que sonho, né? É, tá louco. Jogavam muita bola esses dois, Deus o livre. Sem desmerecer, porque eu também tive, eu joguei com o Tita, com o China, com o Mário Sérgio ali na meiuca, mas esses dois eu tirava o chapéu. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu teria sido? Eu acho que engenheiro, porque ou advogado, porque eu já comecei 2 vezes a faculdade de Direito, engenharia, matemática também. Eu era um estudante, cara. Minha vida foi, eu estudava muito, porque estava em casa e começava e o futebol me levava para outros cantos. Mas eu acho que seria engenheiro. E tem algum jogo que tu considera assim o jogo da tua vida, aquela partida que foi perfeita, assim, que tu fez tudo certo naquele jogo? Olha, eu não te digo assim, assim, ó, te digo assim, sinceramente, houveram jogos que eu me lembro que eu fui bem, cara, muito bem, mas eu tenho uma lembrança, foi quando eu estava no Paraguai, num jogo, uma partida amistosa entre o Cerro Porteño e a seleção dos Estados Unidos, um jogo comemorativo, a gente até houve empate, deu 1-1, eu fiz o gol, e sinceramente fui muito bem naquele jogo, tanto que houveram entrevistas até a nível internacional, no caso, internacional, considerando o Paraguai como país sede ali, né, para Estados Unidos, coisa, quando eu recém estava florando o futebol nos Estados Unidos, foi um jogo onde eu fui, sinceramente, joguei muito bem, fiz gol, tive reconhecimento, foi um jogo que eu me lembro, assim, muito bom do que eu participei. Qual o melhor treinador que tu teve na tua carreira? Eu acho que naquele tempo o treinador tinha algumas coisas, alguns requisitos, o que é diferente de hoje. Eu te diria 3 caras que fizeram que alinharam o meu comportamento no futebol. O primeiro foi o Tadeu Menezes. O segundo, eu te diria, estaria entre o Espinosa e o Luiz Cubillas. Luiz Cubillas no plano tático, que foi quando eu comecei a vislumbrar melhor um comportamento tático do jogador, principalmente, no caso, quando está sem bola, em posicionamento dentro do campo. E o Espinosa na parte de ter um grupo na mão, conversar com o jogador, saber tratar bem o jogador, para ele se sentir parte integrante do grupo, esteja ou não sendo titular no grupo que ele compunha. Foram esses 3 que tiveram assim um destaque, diria, na minha vida. E o treinador que mais pegou no teu pé? Não sei te dizer. A gente tinha um cara que era bom treinador, mas era ranzinza, que era o Gainete. Então, às vezes, ele extrapolava, falava umas coisas meio fortes, assim, a gente não gostava de ouvir. Mas não que pegasse no pé. Graças a Deus, eu nunca tive atrito nenhum com o treinador, de parte comportamental, na parte tática. Eu era, como eu te disse, um cara que procurava ser correto, tentar fazer aquilo que o treinador pediu, eu quero que tu corra aqui, pule ali, eu corri, pulava ali. Lá, lógico que havia os momentos de improvisar, mas graças a Deus nunca tive atrito com nenhum treinador. O futebol te deixou mais bonito? Não, eu sempre fui bonito, as gurias corriam atrás. Já vi se a mulher ouve isso, me mata. Não, eu sempre fui um cara assim, eu nunca me achei bonito, graças a Deus fui tranquilo, nunca fiz em função do futebol te tornar assim mais requisitado para algumas coisas. Se o futebol é um motivo para mim me regozijar, me achar o cara, sempre fui um cara assim muito tranquilo.
bonito quem me achava muito bonito, sim. Aí a mãe me achava o cara, né? E a minha esposa no início também, depois acostumou, já, que bichinho da goiaba. Mas E para a gente encerrar, qual foi o teu título mais importante da tua carreira? foram esses da Libertadores e o Mundial do Grêmio, sem sombra de dúvidas. Robson, eu gostaria de, mais uma vez, cara, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim conhecer elas pela primeira vez. Eu tenho certeza que eu te agradeço a gente poder conversar com outras pessoas que raramente tem convívio, te conhecer. E tenho a certeza que foi muito bom, cara, muito bom mesmo. Lembrar isso aqui na cabecinha já passa um filmezinho. Depois, daqui a pouco, eu também já vou ficar lembrando aqui. Depois o meu filho vai começar a conversar comigo, vai me fazer perguntas aqui. Foi bom, muito bom. Eu agradeço assim de coração essa oportunidade e até o privilégio de ter conversado contigo. Valeu, Robson. Obrigadão. Até mais. Um abração e que tudo é bom para ti, que tenha bastante sucesso e felicidade na tua vida. Obrigado. Sucesso pra gente. É isso aí. Tchau, tchau. E vamos dar um drible nesse Covid aí. Vamos sim, vamos sim.